necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Assim como estamos, vamos curvar nossas cabeças, fazer uma oração. Senhor maravilhoso, Papai querido, obrigada porque estamos aqui hoje, porque o Senhor permitiu que tivemos mais uma oportunidade de sermos vivos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos renovou as nossas forças e estamos preparados para mais uma nova semana. Que o Senhor esteja presente em cada dia, nos ajude a estar cada dia mais ligado contigo. Abençoa o pregador dessa noite, que essa palavra que ele venha trazer seja diretamente ao nosso coração, vinda de ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom. Bem? Tudo bem? Tá subindo. O olho está entrando bem? Mais ou menos. Está enxergando bem? Tô enxergando. O tempo recupera bem. Desejar uma boa noite para os irmãos, dizer que somos todos muito bem-vindos. Agora há pouco a gente estava na rua, uma correria, né? Hoje não era para ser, mas um compromissozinho aqui, outro compromissozinho ali, e de repente já é quase 6h30 e a gente ainda está meio que correndo por aí para resolver as nossas coisas, os nossos problemas. Mas nós estamos aqui agora e esse é o motivo da gente agradecer a Deus. O motivo da gente elevar o nosso coração a Ele e agradecer. Agradecer pelo dia que passou e agradecer principalmente porque agora nós estamos, eu tenho certeza, com o coração preparado para receber a mensagem dele para nós. Não é? Você se sente assim? Se sente feliz por estar na casa do Senhor? Se sente bem, não é? Se sente ou não? Estou achando assim, que está todo mundo assim, eu não sei, foi muito corrido o dia, eu não sei se estou tão assim preparado, mas estamos, não é? E Deus pretende fazer algo maravilhoso em sua vida essa noite. Deus pretende, se você permitir, Ele pode fazer coisas grandiosas por você. E às vezes, queridos, o que Deus faz por nós, Ele não precisa de muita coisa para fazer. Basta algumas palavras e o Espírito Santo, à medida que o pregador vai falando, ele vai trabalhando no seu coração. A minha esposa orou aqui, né, e pediu a Deus para que isso acontecesse. E eu acredito que a oração dela tem poder. Acredito que a sua oração também tem poder. E agora, enquanto você me ouve, embora os olhos estejam fitos aqui em mim, eu tenho certeza que você está pedindo a Deus assim: olha, Senhor, trabalha no coração, trabalha nos lábios, na boca do pregador, para que ele fale inspirado por ti. Amém? Hoje eu trago uma mensagem de esperança mesmo, uma mensagem do que Deus é capaz de fazer na vida do ser humano que se entrega, que abre as portas da sua vida, da sua casa para Ele, não é? Eu trago essa mensagem e eu tenho certeza que essa mensagem não vem de mim, mesmo porque essa mensagem não está na Bíblia, não é? E hoje você pode ter aqui na igreja um encontro cheio de emoção com Deus, não é? Casais apaixonados gostam de relembrar, não é? E refazer seus encontros repletos de emoção. Minha esposa, assim que a gente, mesmo aliás, assim que a gente se encontrou, né? Assim que a gente começou a conversar, ela dizia assim que o forte dela não era cozinhar. O que ela gostava mesmo era de que eu pensasse, preparasse ocasiões especiais para a gente relembrar os nossos primeiros encontros, aqueles encontros repletos de emoção. Você se lembra como foi o primeiro encontro com o amor da sua vida? Você se lembra? Deve ter sido cheio de emoção, né? Deve ter sido cheio de carinho, deve ter sido... E é reconfortante você relembrar disso, relembrar de momentos cheios de emoção. A minha esposa lembra desse aqui bem mais do que eu. Será? Vamos ver. Segundo a minha esposa, a primeira vez em que
eu me encontrei com ela, que nós nos encontramos, foi assim: eu pedi para ela escolher o que ela queria comer aquele dia, peixe ou tapioca. Poucos minutos depois, eu disse que nós nos casaríamos daí a 6 meses. Esse foi o nosso primeiro encontro, você está vendo aí? Demorou 2 anos, na realidade, a gente se casou depois de 2 anos, mas já estava tudo preparado ali. Foi um momento repleto de emoção, não é? A Bíblia também trata e conta histórias de momentos repletos de emoção, de encontros repletos de emoção. Essa noite eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, né? No nosso pequeno grupo, a gente estudou durante o ano de 2024 várias ocasiões em que em que as pessoas tiveram encontros repletos de emoção com Jesus. E cada dia o pequeno grupo era maravilhoso. E parece que quando terminou o ano, tinha muitos outros encontros que a gente não tratou ali no nosso pequeno grupo e que podem ser tratados ainda. Esse aqui, um dia desses, a gente conversou sobre esse encontro de Jesus. Lucas 19, então, eu vou fazer a leitura aqui, os irmãos podem acompanhar comigo. Lucas 19, do 1 ao 10, né? Versículos 1 ao 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali ele havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, a Bíblia então conta aqui a história de Zaqueu. Os estudiosos, quando falam de Zaqueu, além da profissão, né, que a gente vai ver que ele era um fiscal de tributos, ele era um cobrador de impostos, é assim que a Bíblia o apresenta, não é? A Bíblia também diz que ele era um homem rico. Em algumas traduções é dito que ele era um homem ganancioso. Existe uma diferença entre ambicioso e ganancioso. O que vem a ser uma pessoa gananciosa? Em Lucas 18, 11, e aí você pode, se você quiser, só voltar um pouquinho, a gente chega aqui em Lucas 18, 11. Olha só o que diz: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e ainda como este publicano. Quando o fariseu, na sua oração, fez essa oração, ele estava conversando, ele estava junto, a Bíblia diz que ele estava junto com um publicano. O publicano é a mesma coisa que um cobrador de impostos. E no texto, olha só, o fariseu, ele comparou aquele publicano com ladrões, malfeitores e adúlteros. Então, o publicano, ou cobrador de impostos, ele se assemelhava aos olhos da população em geral. Ele era semelhante aos ladrões, aos malfeitores e aos adúlteros. Zaqueu era um homem, então, fiscal de tributos. As leis, fiscal de tributos, então, tributos é aquilo que o Estado cobra das pessoas de uma forma imposta, como imposição. Havia extorsão
naquela época, porque o que acontecia no dia a dia? Os cobradores de impostos, os fiscais de tributos, cobravam muito mais do que podiam cobrar, do que deviam cobrar. Tem um princípio hoje no direito administrativo que diz assim, que o gestor, ele não pode fazer nada que a lei não permita, que a lei proíba. Mas para ser mais completo na tradução desse texto, dessa ideia, as pessoas só podem fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. Se a lei fala, não faça isso, você não pode fazer. Se a lei for omissa, mesmo assim, só pode fazer aquilo que a lei determina ou autoriza. O fiscal de tributos, assim como o servidor público, ele é um escravo da lei e só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Não era assim, todavia, esse princípio não vigorava nos tempos de Zaqueu. E havia naquela época expulsão. Os fiscais de tributos ou cobradores de impostos, eles também eles eram vítimas de um certo preconceito social, embora fossem ricos, né? E hoje em dia parece que se a pessoa for rica, for tida como rica, ele não sofre nenhum preconceito, muito pelo contrário, toda a sociedade o vê com bons olhos. Nos tempos de Zaqueu, todavia, eu já vou abrir uma exceção, vou dizer que já que não é todo rico que é visto com bons olhos, porque se você sabe que alguém, ele ganha a vida vendendo substâncias entorpecentes, vendendo drogas, ele jamais será bem visto. Muitos dos políticos são muito mal vistos também, porque há aquela desconfiança de que eles estão fazendo alguma coisa indevida. E hoje, então, os políticos são muito mal vistos. E tem uma outra profissão que é muito mal vista. Vocês acreditam que os advogados, depois dos políticos, são os profissionais mais mal vistos em nossa sociedade? Um dia desse eu falei isso para um pastor. E o pastor falou assim: Roque, você está esquecendo dos pastores. E eu, meu Deus, eu pensava que o pastor é muito bem visto. E ele disse que o pastor também era mal visto por causa dos escândalos que, hora ou outra, são noticiados na imprensa. Hora ou outra se conta a respeito de que o pastor se aproveitou de seus ovelhas, né? Se apropriou indevidamente de dinheiro que era da igreja. Então, por isso, quem sabe aquele pastor disse, os pastores também são mal vistos. Não coloca só político, não. Não coloca apenas os advogados. Os pastores também são. Naquela época de Zaqueu, no entanto, quem era mais mal visto na sociedade eram os cobradores de impostos. Que talvez fosse mesmo a profissão mais mal vista. Não é? Zaqueu ficou rico, não é? E talvez Zaqueu aplicava um princípio à sua vida. Esse princípio é um princípio do direito tributário hoje. É o princípio do pecunia non olet. Jô, que estuda bastante, deve ter estudado esse princípio, já é aprovado em concursos, sabe bastante sobre esse princípio aqui. Pecunia non olet, ou o dinheiro não tem cheiro. Se o dinheiro não tem cheiro, qualquer coisa vale para ganhar dinheiro, não é? Talvez Zaqueu pensasse nisso. O fato é que Zaqueu ficou rico. E quem sabe Zaqueu pensava, não há problema em ficar rico mesmo. E não há mesmo problema em ficar rico, desde que não seja com base no princípio, vale tudo para ficar rico. Se valer tudo para ficar rico fosse válido, até vender drogas estava valendo. E nós sabemos que não é por aí. Não precisamos subir em árvores para ver a Jesus. É uma premissa aqui que eu quero colocar para vocês. Zaqueu, como nós bem sabemos, além de ser rico, além de ser um fiscal de tributos, ele tinha uma característica física que o distinguia. Zaqueu era um homem bem baixinho, né? Zaqueu era baixinho, ele não era muito alto, e ele desejava, a Bíblia diz que ele tinha um grande desejo, ele queria muito ver a Jesus. Ele não podia, no entanto, porque a multidão estava atrapalhando, e ele subiu em uma árvore para conseguir ver a Jesus. Eu quero falar aqui para vocês, eu quero fazer uma pergunta. Qual você acha que é a sua estatura espiritual? Eu estou falando só com gente muito alta aqui, estou falando com baixinhos, estou falando com gente de média estatura. Dizem que lá nos Estados Unidos, a média de altura de uma pessoa é aproximadamente 1,80. Tem países, o Japão, se não me engano, o Japão, não basta nem a gente fazer muitas pesquisas, basta a gente assistir um jogo de futebol,
a gente vai ver que os jogadores do Japão são todos baixinhos, né? Então o Japão é um país de estatura, que as pessoas têm uma estatura um pouquinho mais baixa, aproximadamente 1,60. E no Brasil, você sabe qual é a média de altura das pessoas no Brasil? Aproximadamente 1,70. Então nós não somos baixinhos igual os japoneses, não somos tão altos quanto os americanos ou quanto os alemães, nós somos medianos na sua vida espiritual. A Bíblia fala de 3 estaturas espirituais. O apóstolo Paulo, e essas estaturas estão aqui no 1 Coríntios 2, 14, 16, por amor ao tempo, a gente não vai ler todas as passagens, vocês podem ler depois, se quiser anotar, ou quem quiser gravar aí na mente, no coração. Fala da primeira estatura, é a estatura mais baixa, espiritualmente falando, é a estatura do homem natural. E o que é o homem natural? De acordo com o texto bíblico, é o homem sem Cristo, o homem não convertido e alheio ao reino do Senhor. Então esse homem natural, esse homem que vive de acordo com os seus instintos e não está preocupado com as coisas espirituais, ele está na baixa estatura. Se a gente fosse considerar, quem sabe, comparar Zaqueu era um homem baixinho, com a pessoa espiritualmente baixa, seria um homem natural. Aquela pessoa que, vamos dizer assim, pode até ter vindo na igreja alguma vez, pode até ter lido alguma coisa a respeito de religião, mas nunca tomou uma decisão firme ao lado de Jesus. Então, o homem baixinho espiritualmente falando, é o homem natural, nos termos do 1 Coríntios 2, 14 a 16. Existe uma outra estatura espiritual, é a estatura do homem carnal. Esse homem carnal, ele tem algumas características. Ele já é convertido, mas não desenvolvido espiritualmente. Ele é uma criança em Cristo. É como se fosse assim, é aquela pessoa que é semelhante a um bebezinho que come sempre a papinha espiritual. Ele não se alimenta do alimento sólido. E na Bíblia a gente vê que Paulo, de vez em quando, ele recomenda, um texto bíblico, ele recomenda assim: olha, passou do tempo em que vocês devem comer apenas a papinha, o alimento líquido. Chegou a hora de comer o alimento sólido, vocês precisam crescer espiritualmente. Então esse estado aqui do homem carnal é do homem que se converteu, mas ele vive eternamente como se fosse um recém-convertido. Entenderam? Ele está na infância espiritual. O homem carnal, ele está na infância espiritual. E é para eles também que João escreveu esse texto. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que porque os vossos pecados são perdoados e vocês conhecem o Pai. Então, o homem carnal, ele precisa receber esse tipo de mensagem, que ele está salvo. Que ele está salvo já, né? Está salvo. Os seus pecados são perdoados. Vocês conhecem a Deus. Essa é a mensagem para o homem carnal, mas ele precisa dar um passo a mais. Quando ele dá esse passo a mais, ele sai da altura mediana e chega à altura mais elevada. E a Bíblia diz que esse é o homem espiritual, é o convertido, crescido e amadurecido na fé. É um homem capaz de discernir o bem e o mal. É aqueles de que lá em 1 João 2,3 diz: eu escrevo vocês porque vocês conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Enquanto que para o homem carnal, ele fala assim: olha, eu escrevo para você, filhinhos, porque os seus pecados são perdoados. Para o homem espiritual, ele fala: eu escrevo a vocês porque vocês conhecem. E aí fica aquela pergunta: quantos de nós conhecemos a Deus? Ou outra pergunta ainda: em que estágio da nossa vida espiritual estamos? Nós somos as crianças espirituais? Nós somos aqueles que sequer passaram por uma conversão? Ou somos aqueles que são amadurecidos espiritualmente? Qual será a nossa estatura espiritual? Eu quero relembrar aqui aquele texto de Apocalipse que diz assim: eu escrevo essas coisas. Eu escrevo essas coisas. Vocês podem lá pegar Apocalipse 3,14. Eu não quero cometer a injustiça de relembrar o texto aqui mal relembrado, né? E
Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia, quando se fala a respeito da igreja de Laodiceia, nas cartas que são escritas para as igrejas, é dito que a igreja de Laodiceia tem uma característica: ela não é nem quente e nem fria, porque ela é morna. O homem laodiceiano, ele não é nem pequeno e nem grande, ele não é nem homem natural e nem espiritual, ele é um carnal, ele é um mediano. Queridos, eu espero que eu não esteja falando para um grupo de pessoas medianas, medíocres espirituais. O medíocre não é um bebê não convertido, mas também não é o espiritual. Ele precisa ainda crescer espiritualmente, embora já esteja experimentado a conversão. Muitos em sua baixa estatura espiritual, e agora falando não para as pessoas medianas, mas para as pessoas de baixa estatura mesmo espiritual. Muitos em sua baixa estatura espiritual buscam árvores para poder encontrar Jesus. E muitos também em sua média estatura espiritual, como homens carnais, nós buscamos também árvores para poder ver a Jesus. Que árvores são essas? Que árvores que nós buscamos em nosso dia a dia para poder ver a Jesus? São os livros de alta ajuda, são a filosofia, são as obras de caridade sem fé e sem espiritualidade. É a teologia sem conversão. Sabe as pessoas que gostam muito de teologia, mas não experimentaram um encontro real com Jesus? E a teologia é bonita. Um dia desses eu assisti uma palestra do professor Leandro Carnal, e foi uma coisa maravilhosa, uma palestra sobre os 7 pecados capitais. Mas o próprio Leandro Carnal, ele se diz ateu. É um estudioso de teologia que não conhece a Deus. E é por isso que às vezes se questiona até quanto da Bíblia devemos estudar para ter um conhecimento genuíno de Deus, para ter um encontro com a pessoa de Jesus. Que porção da Bíblia, que quantidade da Bíblia devemos estudar? Quantas vezes devemos fazer o ano bíblico? Que estudo da Bíblia devemos fazer para ter um encontro com Jesus? Leandro Carnal conhece muito da Bíblia, mas ele se diz ateu. Eu digo se diz ateu porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também fala ao coração de Leandro Carnal toda vez que ele abre a Bíblia para tratar de algum assunto. E quem sabe o Espírito Santo está procurando, está buscando o momento certo de falar para Leandro Carnal: venha. Certamente o Espírito Santo deve ter falado isso muitas vezes, mas até agora talvez ele ainda tenha dito não. E quem sabe eu esteja falando para alguém que está na igreja há muito tempo. Há muito tempo. Já estudou muito a Bíblia. Já leu a Bíblia toda algumas vezes. Eu já li a Bíblia algumas vezes, queridos. Meu irmão já leu a Bíblia umas 30 vezes. Minha mãe já leu a Bíblia mais de 30 vezes. Porque ele está na igreja há 30, vai fazer 33 anos esse ano. E ela faz o ano bíblico todos os anos. E o Espírito Santo, ele vai falando, ele vai gritando aos nossos ouvidos para que a gente ouça. Mas muitas vezes nós nos portamos como Zaqueu, que está subindo em árvores, em busca do encontro com Jesus. A palavra da vida, no entanto, queridos, ela está bem diante de nós. A palavra da vida está em cada palavra da Bíblia. Não pode ser lido, no entanto, sem a busca, sem o batismo diário do Espírito Santo. A Vanessa pregou aqui a semana passada e ela falou um pouco sobre o batismo do Espírito Santo. Quando nós fazemos os nossos momentos a sós com Cristo, o que nós mais buscamos é o batismo do Espírito Santo. Zaqueu, como todos nós, desejava ver a palavra da vida. Jesus vem à nossa casa do jeito como nós estamos. Muitas vezes nós achamos que para ter um encontro com Jesus a gente tem que estar com uma roupa toda especial, que a gente tem que estar com os pensamentos todos especiais. Minha esposa, quando ela me convida para sair, ela já fala desde logo, e homem assim é o meu estilo. Ele tem uma característica interessante.
Quando vai sair, a esposa se arruma toda, a esposa se prepara toda, e o homem pega uma bermuda, uma camiseta, polo, e fala: estou pronto, está bom demais para me sair. E a esposa já fica assim: rapaz, não é desse jeito que se sai, não é desse jeito que se sai para um lugar especial. Quando, de vez em quando, e eu fazia isso no passado, minha esposa não deixa mais eu fazer. Quando eu convido alguém para almoçar na minha casa, sabe o que minha esposa fala que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar um prato saboroso, uma comida gostosa, não pode ser qualquer comida. E eu, o que eu penso? Lá em casa tem um feijãozinho, tem um arroz, tem alguma coisa, já dá para chamar, eu como isso todo em casa, então dá para convidar qualquer pessoa. E minha esposa: opa, não, assim não. Para convidar alguém tem que ser um convite especial. E para Jesus entrar em minha casa, e para Jesus fazer parte da minha vida, eu preciso preparar muito bem a minha casa. Jesus vê Zaqueu, queridos, a Bíblia fala que Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, e ele nos vê em busca da verdade. Quando em angústia buscamos um sentido para a nossa vida, muitas vezes não conseguimos dormir com as nossas crises de identidade, nossas crises existenciais, e Jesus está lá, Jesus está nos vendo, Jesus está nos ouvindo, e Jesus está falando para nós o tempo todo: eu quero entrar na sua casa. E nós mesmo assim, nós pensamos conosco: não, mas eu não fiz um estudo bíblico ainda, eu não fiz o ano bíblico ainda, eu não estudei os livros de Ellen White que tem que ler, são tantos livros, eu só li até agora o Lar Adventista, falta ainda o Desejar de Todas as Nações, falta o Grande Conflito, está faltando isso, está faltando aquilo. Jesus, queridos, ele vê Zaqueu em cima da árvore. Talvez Zaqueu já tinha procurado Jesus algumas vezes, e os fariseus, por causa da régua que eles mediam as pessoas, quem sabe eles mesmos estavam impedindo Zaqueu de ir a Jesus. A Bíblia fala que quando Zaqueu foi a Jesus, tinha uma multidão que o impedia de vê-lo. As multidões estão impedindo talvez você de ter um encontro real com Jesus. E aí eu quero dizer uma coisa: será que nós, da igreja do CPA3, não estamos formando uma barreira para impedir as pessoas de ter um encontro com Jesus? Eu espero que não. Eu espero que jamais. Nós aqui da igreja do CPA3 queremos nos colocar completamente nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a terem encontro com a pessoa de Jesus. Jesus, ele deseja ocupar espaços que estávamos dando a qualquer coisa que achávamos capazes de preencher o nosso vazio. Jesus, então, ele chega para Zaqueu e diz que ficará hospedado em sua casa. E Zaqueu não havia preparado nada, com certeza. A esposa de Zaqueu deve ter ficado muito chateada. Se eu falasse assim: hoje eu vou levar Jesus para minha casa, imagine que Jesus fosse um grande pregador, muito conhecido no país inteiro, chegou aqui na igreja do CPA3, pegou um bom sermão, falei para minha esposa: hoje eu tenho que receber Jesus, eu tenho que receber o presidente da igreja adventista mundial na minha casa. Minha esposa fala assim: não fez nada, não vai comer o quê? Quem sabe nem comida, não fazer o que for, a gente vai receber esse homem na nossa casa. Queridos, essa deve ser a ideia. O jantar para receber Jesus na nossa casa pode ser feito às pressas. O que a gente não pode jamais é deixar de receber a Jesus em nossa vida. Não se preocupe, não dá para arrumar tudo de pronto. Quando Jesus bate a nossa porta, e a Bíblia fala que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele está batendo continuamente, ele nunca desiste de bater a porta do nosso coração. E o convite que eu quero fazer essa noite para você é: deixa entrar o Rei da Glória. As coisas se afastarão aos poucos, o Espírito vai trabalhando. As coisas aqui, que nas minhas anotações que eu fiz, foi aquelas coisas que nos atrapalham, aquelas coisas que nos fazem achar que nós não estamos prontos para entregar o nosso coração a Cristo. O que pode ser? Pode ser um vício,
pode ser um trabalho que, olha, trabalha no sábado, eu quero guardar o sábado, isso aqui me impede de ter um encontro com Jesus. Tantas coisas podem nos estar atrapalhando. E aqui talvez eu esteja falando para alguém que já está na igreja há muito tempo, e você pensa consigo, é meu gênio mesmo, é eu mesmo que me atrapalho de ter um encontro com Jesus. São as minhas ideias preconcebidas. Quantas coisas podem estar atrapalhando você de fazer uma entrega genuína do seu coração a Cristo? Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, e a Bíblia deixa claro isso em muitas passagens, ele está trabalhando, ele continua trabalhando incessantemente em seu coração. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque essa história de Zaqueu é muito conhecida. Muitas vezes já contaram essa história, até aqui na escolinha das crianças, no sábado de manhã. Muitas vezes ali nas salinhas do sábado de manhã se conta a respeito de Zaqueu. Zaqueu, a história de Zaqueu, e o encontro dele com Cristo é muito conhecido. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa o nome Zaqueu? Eu quero perguntar para você, você sabe o que significa o seu nome? Qual é o significado do seu nome? Um dia desses, eu fiz uma pesquisa sobre o meu nome. Sabe por quê, queridos? Porque o meu filho, o Roque Neto, está para nascer. Eu sou o Roque filho. O meu pai é o Roque. E eu nasci exatamente no dia do aniversário dele. Então ele colocou esse nome em mim. E eu procurei saber o que significava depois o meu nome. E descobri que o meu nome significa rocha forte. Aliás, torre forte. Ou rocha forte mesmo, como eu falei, ou pedra. É um nome parecido com o nome de Pedro. E a Bíblia diz que sobre esta pedra, sobre essa ideia, sobre a rocha que é Jesus, ele edificaria a sua igreja. Então é um nome bonito, é um nome que eu gosto do meu nome. Então quando eu quis colocar o meu nome, minha esposa falou, não coloque esse nome não, esse nome é feio demais. Mas meu pai tinha me pedido isso, já tem 20 anos, mais de 20 anos. Ele falou, quando você tiver um filho, eu quero que se chame Roque. Vai ter que se chamar Roque, não vai ter jeito, falei para ela. E depois de muita insistência, ela falou, olha lá, hein? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano. O nosso filho vai nascer exatamente no dia do seu aniversário. E se nascer no dia do seu aniversário é Roque, senão é outro nome. A gente chegou a cogitar assim, uma forma de evitar esse nome Roque. Mas, queridos, dia a dia, eu tento ressignificar o meu nome. Eu tento fazer com que o meu nome seja realmente aquilo que diz os dicionários de nomes, ele significa torre forte. Eu tento ser uma torre forte todos os dias. Eu tento fortalecer a minha família, fortalecer os meus amigos. Eu tento fazer valer o meu nome, ressignificar o meu nome. Certamente eu não consigo, porque a obra em meu coração precisa ser realizada por Deus. Mas a pergunta que não quer calar, você sabe qual é o nome de Zaqueu? O que significa o nome de Zaqueu? Durante muito tempo eu não sabia, fiz as minhas pesquisas. O nome Zaqueu significa puro e inocente. Zaqueu não foi puro, nem honesto, nem inocente. Durante sua vida, ele fez coisas que certamente ele se envergonhou muito. Eram coisas que não eram boas. Ele, por si só, talvez não podia consertar as coisas. Mas ele até imaginou que podia. Ele falou para Jesus assim, a metade dos meus bens, eu vou dividir com os pobres. E se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Muitas vezes, nós achamos igualzinho a Zaqueu. Eu posso fazer as mudanças em minha vida. Mas a grande mudança, quem pode fazer é só Jesus. Zaqueu, a Bíblia diz que ele superou o seu passado. Ele ressignificou o seu nome. Ele viveu de acordo com o seu nome. Mas somente depois que Jesus entrou em sua casa. E eu quero relembrar que Zaqueu, ele não precisou fazer um grande preparo. Ele apenas desejou que Jesus entrasse na sua casa. Ele subiu na árvore, Jesus viu e ele falou, hoje eu quero entrar na sua casa. Você tomou a iniciativa de estar aqui na casa do Senhor hoje. Você desejou muito estar na casa do Senhor hoje? É uma pergunta agora. O que importa é que você está aqui hoje.
Você, quem sabe, subiu nessa árvore chamada Igreja do CPA 3 para ver a Jesus. E eu quero perguntar para você: você deseja ter um encontro cheio de emoção com a pessoa de Cristo hoje? Eu quero fazer um pedido ainda. Desça da árvore na qual você pode ver subir. Talvez essa árvore tenha tantos nomes, como eu já disse aqui. Jesus, essa noite, chama você pelo seu nome e te convida para entrar em sua casa. Falei bem agora que você chegou, Edália, você, Estela. Jesus deseja que você entre. Aliás, Ele deseja entrar na sua casa, assim como você entrou aqui essa noite. Jesus deseja entrar na casa de cada um de nós para nunca mais sair. Não se preocupe, sua casa está limpa. Eu falei para o Edália aqui, que é meu cunhado, e hoje eu estive na casa dele, ele está preparando, está construindo a casa está ficando grande, está ficando bonita. Edália, Jesus, Ele deseja estar lá dentro da sua casa. Ele está cuidando de você. Embora você pense que talvez você esteja longe de Deus. Embora agora eu me dirijo a cada um de nós. Embora pensemos que Jesus está longe de nós, Ele está bem pertinho. Ele está querendo entrar de uma vez para nunca mais sair. Ele quer dar um novo significado ao nosso nome. Zaqueu, puro e inocente. Era isso o significado do nome dele. Deus, Jesus, deseja fazer de nós puros e inocentes, como nós imaginamos que nós não conseguimos mais. Depois que Ele entra na nossa casa, aí é Ele que vai arrumar tudo. É Ele que vai fazer a casa ficar muito bonita. É Ele que vai fazer a casa ficar muito interessante. Nós não podemos nada. Meu irmão Genival, no ano de 1989, ele teve os primeiros contatos com a Bíblia. E ele estudou a Bíblia e ficou muito empolgado. Um trabalho de escola. O professor pediu para ele fazer um trabalho de escola e disse assim: olha, você deve fazer um estudo sobre a lei de Deus. E ele tomou a Bíblia emprestada de um tio, porque na nossa casa não tinha Bíblia lá na Bahia. E ele começou a estudar a Bíblia. Diz ele que quando ele chegou em casa, fez para fazer um estudo sobre os 10 mandamentos, ele achou que não era suficiente. E ele começou a estudar o livro de Gênesis. E ele foi estudando os personagens, as histórias, as ideias que eram colocadas ali no livro de Gênesis. E quando ele terminou o livro de Gênesis, ele achou que tinha sido bom demais e ele não podia parar. Ele continuou com o Êxodo. E depois veio o Números, Levítico, Deuteronômio, e foram todos os livros da Bíblia. De repente ele tinha lido a Bíblia de capa a capa. Meu irmão Genival tinha 17 anos nessa época. No ano de 1990 nós chegamos aqui na Bahia, aliás, aqui em Cuiabá. E quando nós chegamos aqui na Bahia, o meu pai estava trabalhando vendendo carne de porco, e na Bíblia ele tinha lido que não se pode comer, muito menos vender carne de porco. Ele ficou ali muito triste consigo mesmo, mas ele precisava trabalhar com meu pai pediu isso para ele, ele foi trabalhar com meu pai. Um dia desse ele estava voltando para casa, e ele vinha trazendo um saco de laranjas, com 100 laranjas. Meu irmão devia ter naquela época, acho que era 20 anos, 21 anos. E ele colocou aquele saco de laranja nas costas e entrou no ônibus. Na hora que ele entrou no ônibus deu uma arrancada, o motorista deu uma arrancada ali, meio desajeitada, a Jurival caiu dentro do ônibus. E aí ele descobriu, porque ele não conseguiu levantar, que ele tinha uma doença muito grave, espondilite anquilosante. Essa doença é uma doença degenerativa que poderia deixar ele numa cadeira de rodas. Meu pai levou ele para casa e ele ficou acamado por 4 meses. Ali na cama, durante 4 meses, ele falava com Deus todos os dias, e ele pedia a Deus: Senhor, por favor, me tira dessa cama. Senhor, por favor, opera em minha vida. Faz alguma coisa, faz aquilo que eu não sou capaz de fazer, Senhor. Faça por mim, faça a tua vontade em minha vida. Se for o caso, me tira dessa cama. Se não for, eu quero tomar uma decisão. Eu quero entregar a minha vida completamente em tuas mãos. Meu irmão ficou são, ele saiu da cama. E quando ele saiu da cama, no ano de 1994, ele entregou a sua vida definitivamente a Jesus através do batismo. Meu irmão Genival,
permitiu que Jesus entrasse em sua casa e nunca mais ele deixou que Jesus saísse. Estou falando para alguém, com certeza, que tem esse desejo hoje. Alguém que, quem sabe, durante a sua vida, durante muito tempo que está frequentando essa igreja, por algum motivo, quem sabe em algum momento, olhou Jesus, olhou para dentro de sua casa, e pela gretinha assim da porta, e pensou: puxa vida, Jesus não está lá. Puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que Jesus não está dentro da minha casa? Quem sabe, queridos, Jesus não está dentro da sua casa porque você mesmo, em algum momento, meio que fechou a porta. Mesmo assim, ele está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e a minha porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa. Você deseja fazer uma entrega do seu coração totalmente a Cristo essa noite? Vamos ver as mãos. Vamos ver as mãos. Então, queridos, eu quero então pedir mais uma coisa para você, que você se coloque de pé agora, e nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para que Deus opere em sua vida de uma forma toda especial. Vamos pedir a Deus que Ele entre na sua casa e faça a mudança que você mesmo não consegue, não é capaz de fazer. Oremos então. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está batendo a porta da nossa casa, batendo a porta da nossa vida e insistindo de uma forma muito veemente. E com certeza eu posso ouvir a tua voz dizendo: filho, eu estou aqui, eu quero entrar. Você talvez, filho, já me deixou entrar algum dia na sua vida e por algum motivo, não sei por que você quis que eu saísse, e eu respeito o seu livre-arbítrio, mas no entanto eu estou aqui essa noite, e eu quero falar ao seu coração, eu quero entrar em sua vida, eu quero mexer com as estruturas da sua vida, eu quero fazer a mudança que você não pode fazer. Eu sei que você não pode mesmo, e através do meu Espírito eu posso fazer aquilo que você não pode. Posso carregar as cargas que você não é capaz de carregar. Eu posso ouvir a voz do Senhor dizendo essas coisas, Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor deseja que nos entreguemos completamente, a nossa vida completamente a Ti. Senhor, trabalhe em nossos corações, para que hoje tomemos a decisão que o meu irmão Jurival tomou lá no ano de 1994. Que possamos estar, que nós estejamos, que cada um dos que estão aqui essa noite deseje veementemente ter um encontro com a pessoa de Jesus. Que o Senhor entre na casa de cada um. Em nome de Jesus, é que te pedimos e desde já agradecemos essas